Tenho 90 anos e posso afirmar com o coração cheio de gratidão que hoje ando melhor do que muita gente com metade da minha idade. E olha, não falo isso para me gabar, não. Falo porque nem sempre foi assim. Teve uma fase que sair da cama era um sacrifício. Me sentia sem forças, como se cada passo custasse o dobro de energia. A memória falhava, e confesso que cheguei a pensar que aquele era o começo do fim. Mas tudo mudou. E sabe o que fez essa virada na minha vida? 6 vitaminas. Isso mesmo, 6 suplementos naturais que transformaram não só meu corpo, mas também minha mente e minha forma de encarar a velhice. Você já parou para pensar que talvez não seja a juventude que falta, mas sim nutrição? Pois é. Envelhecer não precisa significar enfraquecer. Nosso corpo, mesmo com o passar dos anos, tem uma capacidade incrível de se adaptar, se recuperar e florescer de novo, desde que a gente ofereça o que ele realmente precisa. Neste vídeo, vou abrir meu coração para te contar exatamente quais são essas vitaminas que mudaram meu dia a dia. Não sou médico, mas sou prova viva de que elas funcionam. E compartilho isso com você, do jeitinho que compartilharam comigo, com esperança. Fica comigo até o fim porque a última vitamina não apenas me deixou mais forte, ela clareou meus pensamentos, mudou a forma como converso comigo mesmo, como penso, como coloco meus pés no chão todos os dias. E antes da gente entrar no assunto de vez, me conta aí, quantos anos você tem? De onde você está me assistindo? Quero muito saber. Antes de te apresentar essas 6 vitaminas que me deram um novo fôlego, tem uma coisa importante que você precisa entender. Depois dos 70, o corpo já não funciona igual. Isso não é motivo para desespero. É só uma realidade que, quando a gente aceita, aprende a cuidar melhor da gente. Mesmo comendo bem, mesmo se mantendo ativo, nosso organismo começa a absorver menos nutrientes com o tempo. Aquilo que antes a gente aproveitava dos alimentos, agora se perde com mais facilidade. O sistema imunológico já não responde tão rápido, os músculos perdem força, o apetite diminui e a energia vai sumindo devagar. O problema é que muita gente acha que isso é normal, que é só o corpo envelhecendo, mas nem sempre é isso. Muitas vezes esse cansaço nada mais é do que um aviso. Está faltando alguma coisa. Pode ser uma vitamina, um mineral, algo essencial que a comida não está mais conseguindo fornecer sozinha. Um médico me disse algo que nunca esqueci. A maioria das pessoas com mais de 60 anos tem pelo menos 3 deficiências nutricionais importantes e nem sabe disso. Quando entendi isso, tudo mudou para mim. Não estou falando de fazer dieta maluca, nem de tomar um monte de remédio. O segredo está em descobrir o que o seu corpo está pedindo e entregar isso a ele. No meu caso, o primeiro passo foi simples, mas poderoso. A vitamina D, a famosa vitamina do sol. Mas para mim, ela foi muito mais do que isso. Foi o ponto de virada. Ela ajudou meus ossos, sim, mas também minha disposição, meu humor. A vitamina D é essencial para fixar o cálcio nos ossos, reforçar o sistema imune e, veja só, até influencia no nosso estado emocional. Sabe aquele desânimo, aquela tristeza sem motivo que bate em quem passa muito tempo dentro de casa? Muitas vezes não é solidão, é falta de vitamina D. Sem ela, os ossos enfraquecem, o risco de quedas e fraturas aumenta, os músculos doem e a energia some. Quer um exemplo? A Maria, minha vizinha de 85 anos, vivia com dores, já tinha sofrido várias quedas bobas. Descobriu que estava com deficiência severa de vitamina D. Depois que começou a tomar suplemento, orientada pelo médico, e pegou o sol todos os dias por 10 minutinhos na varanda, mudou completamente. Ficou mais animada, dormia melhor, até o humor melhorou. E olha, mais de 70% dos idosos têm deficiência dessa vitamina e nem fazem ideia. Dá para conseguir ela com o sol, mas tem que ser sem protetor solar e com parte da pele exposta. Se não der para pegar sol, a alternativa são os suplementos, claro, sempre com orientação médica. Alimentos como leite e iogurte, cereais fortificados e peixes como salmão e sardinha também ajudam. Depois de algumas semanas tomando vitamina D, percebi que minhas pernas já não tremiam ao me levantar. Minha mente clareou. Por isso comecei por ela.
porque às vezes o primeiro raio de luz vem de dentro. A segunda vitamina que entrou na minha rotina foi a B12. E olha, se a vitamina D me ajudou a colocar os pés no chão com firmeza, a B12 foi quem acendeu a luz na minha cabeça. Muita gente chama ela de vitamina da energia, mas o que talvez você não saiba é que ela vai muito além disso. Ela é vital para o funcionamento do sistema nervoso, para o cérebro se comunicar direitinho, para os músculos responderem aos comandos, para a gente lembrar das coisas e não travar no meio de uma frase. Depois dos 65, nosso corpo começa a ter dificuldade para absorver essa vitamina. Mesmo que a gente continue comendo carne, ovos, peixe, o intestino já não faz o mesmo trabalho de antes. Por isso, a deficiência de B12 é muito mais comum do que parece. E muita gente nem percebe, porque os sintomas são confundidos com o próprio envelhecimento. Tá esquecendo palavras com frequência? Sentindo dormência ou formigamento nas mãos ou nos pés? Acordando cansado mesmo depois de uma noite inteira de sono? Nem sempre é coisa da idade. Às vezes, é só falta de B12. Te conto o caso do seu Ernesto, um grande amigo. Um tempo atrás, ele começou a esquecer palavras, confundia nomes, ficava olhando para o nada. A família achou que era o início de uma demência. Ele mesmo achava que algo muito sério estava acontecendo. Mas a filha, preocupada, levou ele ao médico. Fez exames e o diagnóstico foi direto. Deficiência severa de vitamina B12. Não era Alzheimer. Não era o fim da linha. Era só o corpo pedindo socorro. Começou a tomar injeções semanais de B12. Depois passou para as pastilhas sublinguais. Em poucos meses voltou a tocar piano, a fazer piada ruim, aquelas que só ele achava graça. Voltou a ser ele mesmo. E eu te falo com emoção. O que parecia o começo do fim era só um alerta do corpo. A B12 não é produzida pelo nosso organismo. A gente só consegue através de alimentos de origem animal. Mas se o corpo não absorve direito, como é comum depois dos 60, o suplemento vira uma ferramenta essencial. Muitos médicos recomendam a versão sublingual, que entra direto na corrente sanguínea, sem precisar passar pelo intestino. Uma frase que meu médico me disse e nunca mais esqueci. A memória também se alimenta. E é verdade. Nem tudo se resolve com palavras cruzadas ou joguinhos mentais. Às vezes é só biologia e tem solução. Se você anda se sentindo mentalmente devagar, com dificuldade para se concentrar, se desconectando das coisas ao seu redor, experimenta conversar com seu médico sobre a B12. Quando a mente clareia, tudo começa a fazer sentido outra vez. Agora, preciso te falar de um mineral que, embora tecnicamente não seja uma vitamina, foi tão importante para mim quanto todas as outras, o magnésio. Olha, esse eu subestimei, mas foi ele que trouxe de volta o meu sono. Durante um bom tempo, minhas noites eram um pesadelo. Acordava 3, 4 vezes. Tinha cãibras nas pernas, daquelas que fazem você levantar e andar pela casa como uma alma penada. Sentia o corpo tenso, os pensamentos acelerados, e tudo isso bem na hora de descansar. Aí conheci a história da Carmen, minha vizinha, que também sofria de insônia há anos. Começava a dormir às 10, mas à 1 da manhã já estava acordada encarando o teto. Depois que começou a tomar magnésio, um pozinho diluído na água toda noite, meia hora antes de dormir, tudo mudou. A primeira semana foi difícil, mas na segunda começou a dormir direto até às 4. Na terceira, já dormia como há 20 anos não dormia. O magnésio relaxa os músculos, diminui os espasmos, regula o sistema nervoso e ajuda o corpo a produzir melatonina, o hormônio do sono. Ele é essencial e quando falta, tudo desanda. Se suas pernas andam contraindo à noite, se você se revira na cama e acorda como se tivesse brigado com os lençóis, pode ser falta de magnésio. Esse déficit pode vir do estresse, da pouca ingestão de vegetais ou do envelhecimento natural que atrapalha da absorção. Hoje tem várias formas de consumir, cápsulas pós-solúveis e até combinados com outros ingredientes relaxantes como melissa ou L-teanina. Para mim, funciona melhor à noite. Uma dose pequena, constante, quase como um carinho para o corpo. E te dou uma dica. Combine com um jantar leve. Um caldinho, um ovo cozido, uma verdura.
depois uma infusão de camomila ou valeriana e, por fim, o magnésio. O corpo entende aquilo como um sinal de que é hora de descansar, porque depois de certa idade, dormir bem não é luxo, é um remédio poderoso. E se você anda tendo noites ruins, por ansiedade, dor ou tensão, dá uma chance para o magnésio. Talvez, como eu, você descubra que não precisa dormir mais. Só precisa dormir melhor. E agora eu quero falar sobre algo que mexeu não só com meu corpo, mas também com minha mente, com meu jeito de sentir e até de me movimentar, o ômega 3. Muita gente acha que gordura é sempre vilã, mas essa aqui é uma exceção poderosa. O ômega 3 é uma gordura boa, daquelas que o corpo agradece, porque ele funciona como um lubrificante natural para o cérebro, o coração e as articulações. Depois dos 70, ele se torna ainda mais precioso. Quer ver só? Ramona, uma amiga querida de 81 anos, era artista. Sempre teve a casa cheia de pincéis e quadros coloridos. Mas um dia, ela parou de pintar. Não porque perdeu o interesse, mas porque sua mente parecia não acompanhar mais. Esquecia os nomes das cores, perdia o fio da criatividade, dizia que o cérebro estava lento. Foi quando uma médica sugeriu algo simples: tomar ômega 3 todos os dias. Não só pela memória, mas também pelas dores nas articulações que a impediam de abrir até um frasco de vidro. 3 semanas depois, Ramona voltou a pintar. Disse com um sorriso de menina: senti que minha cabeça acendeu de novo. E isso faz todo o sentido. Você sabia que mais de 60% do nosso cérebro é composto por gordura? Mas não qualquer gordura. São os ácidos graxos como o ômega 3 que ajudam a manter tudo funcionando direitinho. Eles combatem inflamações, protegem os neurônios, melhoram a comunicação entre eles e reduzem os microdanos provocados pelo envelhecimento. O ômega 3 também cuida do coração, ajuda na circulação, regula triglicerídeos e ainda melhora a saúde das articulações. Quando o corpo inflama por dentro, ele dói por fora, nas joelhos, nas mãos, nos quadris. Mas com o nível certo de ômega 3, esse enferrujamento começa a dar trégua. Você pode obtê-lo comendo peixes como salmão, sardinha e atum pelo menos 2 vezes por semana. Também ajuda a incluir sementes como chia e linhaça ou castanhas. Mas se isso não for suficiente, os suplementos entram como aliados. A dica é: escolha produtos de qualidade, com alta concentração de EPA e DHA, e de preferência com certificação de pureza, para garantir que estejam livres de metais pesados como o mercúrio. Eu costumo tomar meu ômega 3 junto com o café da manhã, ao lado da vitamina D. E percebo que meus pensamentos fluem com mais leveza. Meu humor se mantém firme e minhas mãos já não reclamam quando preciso abrir um pote de geleia. Porque veja bem, depois de certa idade, a gente não quer correr mais rápido. A gente só quer caminhar sem dor e pensar com clareza. E para isso o ômega 3 tem sido uma bênção. E agora eu chego numa vitamina que parece simples, mas pode fazer uma diferença gigante quando o corpo começa a não responder como antes. A vitamina C. Tem muita gente que acha que vitamina C é só para evitar resfriado, mas não é. Ela é a guarda-costas do nosso organismo, a linha de frente da nossa imunidade. Te conto o caso do seu Raul, de 78 anos. Ele vivia doente, gripe, infecção urinária, gengiva inflamada. Era uma coisa atrás da outra, até que a filha, que é nutricionista, fez uma pergunta simples: pai, você está tomando vitamina C? Ele deu risada e disse que comia fruta de vez em quando. Foi aí que ela explicou: depois dos 70, a capacidade de absorver e usar a vitamina C diminui, justo quando mais precisamos dela. Desde que passou a tomar 500 ml por dia, religiosamente, ele não teve mais uma gripe sequer. Disse que até a pele ficou mais firme e as gengivas menos sensíveis. E faz todo sentido. A vitamina C fortalece o sistema imune, ajuda a formar colágeno, aquela proteína que mantém firme nossa pele, os vasos, os ossos e até as gengivas. Também é antioxidante, ou seja, combate os radicais livres que envelhecem nossas células por dentro. Não precisa exagerar. Entre 500 e 1000 mg por dia é suficiente.
E dá para encontrar na laranja, no kiwi, no morango, no brócolis, no pimentão vermelho ou, claro, em suplemento. Uma dica: se você come alimentos ricos em ferro, como lentilha ou espinafre, combine com vitamina C. Ela ajuda o corpo a absorver muito melhor o ferro vegetal. E fique atento: se você tem notado que aparecem hematomas com facilidade, que as feridas demoram para cicatrizar ou que sua gengiva sangra ao escovar os dentes, pode ser sinal de deficiência dessa vitamina. Eu tomo a minha logo cedo, no café da manhã, e sinto que minha energia se mantém mais estável ao longo do dia. Minha pele já não fica tão seca e o corpo agradece esse cuidado diário, porque com o tempo a gente aprende que não é só sobre curar, é sobre prevenir. E agora, chegamos à vitamina que mais me surpreendeu. Não pelo nome complicado, mas pelos efeitos que causou no meu corpo: a coenzima Q10. Pode parecer nome de remédio de laboratório, mas na verdade é algo que o nosso próprio corpo produz. Essa substância vive dentro das nossas células e é como se fosse o motorzinho que gera energia de verdade, aquela que vem de dentro e nos move. Mas aqui vai o problema. Depois dos 50 anos, nossa produção natural de Q10 começa a cair. E depois dos 70, então, despenca. É por isso que muita gente sente um cansaço estranho, como se a energia simplesmente tivesse sumido. Vou te contar do seu Luiz. Tem 92 anos, mora sozinho, lê jornal impresso e ainda cozinha sua própria comida. Mas um tempo atrás, subir escadas era um sofrimento. Achava que o coração estava falhando. Estava sempre cansado, com as pernas doendo, dormindo demais. Foi então que o cardiologista perguntou se ele tomava estatinas, aqueles remédios para o colesterol. E ele tomava. O médico foi direto: então você precisa de Q10, porque essas medicações, embora importantes, reduzem ainda mais a produção dessa coenzima no corpo. Começou a tomar 30 mg por dia, depois passou para 50 mg. Em um mês, já subia escadas sem ficar sem fôlego. Ele mesmo disse: não sei se é psicológico, mas juro que foi a Q10. E não era só sensação. A ciência comprova. A Q10 melhora o desempenho do coração, fortalece os músculos, dá mais clareza mental. O ideal é tomar pela manhã, com o café da manhã, em cápsulas moles que o corpo absorve melhor. Se você tem mais de 70, toma remédio para colesterol ou sente a energia lá no chão, essa pode ser a vitamina esquecida que está te fazendo falta. E olha, isso tudo que eu compartilhei aqui com você não é sobre milagre, é sobre ciência. É sobre conhecer o próprio corpo, escutar o que ele está pedindo e devolver o que ele precisa. Como disse uma médica que me acompanha, voltar a ter energia não é mágica, é mitocôndria. É biologia pura, acessível, real. Agora que você conheceu essas 6 vitaminas, pode estar se perguntando: por onde começar? Preciso tomar todas? É seguro? A resposta é simples: converse com seu médico. Isso é o mais importante. Cada corpo é único e só um profissional pode dizer com segurança o que você realmente precisa. E mais, escolha suplementos de qualidade. Nem tudo que brilha é ouro. Fuja das promessas milagrosas e prefira produtos com certificação, recomendados por profissionais. Um bom suplemento não precisa ser cheio de nomes estranhos. Precisa ser confiável e, acima de tudo, seja constante. As vitaminas não funcionam da noite para o dia. Elas são como a água que nutre uma planta. É no cuidado diário que os frutos aparecem. Crie uma rotina, use um organizador de comprimidos, coloque um lembrete no celular. Faça disso um hábito. Porque no final das contas não se trata de viver mais tempo, mas de viver melhor. Com mais disposição, com clareza, com leveza. Eu tenho 90 anos e ando como se tivesse 40. Não porque sou especial, mas porque um dia decidi me cuidar. E se eu conseguir, você também consegue. Talvez com outras vitaminas, em outra ordem, mas com a mesma vontade de se sentir vivo de verdade. Seu corpo ainda está aí com você. Ainda respira, ainda pulsa, ainda quer viver. Não abandone ele. Escute, cuide e valorize esse presente que é estar vivo. Se você chegou até aqui, me conta. Quantos anos você tem? Já tomou alguma dessas vitaminas? Te ajudaram?
Ou tem alguma que você gostaria de experimentar? Deixe aqui nos comentários porque eu quero te ouvir. E se esse vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que podem mudar vidas, assim como essas vitaminas mudaram a minha. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, se cuida bem, se alimente com carinho. E nunca esqueça, todo dia é um novo começo.